curso de letras da UFMA e hoje estou aqui para a gente ver esse gênero textual notícia, tá? Então vamos iniciar primeiro com uma frase de Gabriel, onde ele dá um pouquinho já de spoiler para a gente sobre o que é esse primeiro tipo de texto. A gente vai falar nesse gênero, né? Aqui ele já dá um spoilerzinho que é um texto informativo, mas a notícia ela pode ser tanto informativo quanto narrativo, tá bom? E a frase que deixa é: a notícia um dia, notícia. Um dia perguntaram a um jornalista: o que é uma notícia? Pois bem, ele disse: quando um cão morde um homem, não é notícia, mas quando um homem morde um cão, eis a notícia. Então é fato novo, né? Novidade, coisas do nosso cotidiano que está acontecendo ali, são os fatos reais. Isso sim, são notícias. Então o fato que ele já acontece diariamente, ele não é notícia, tá? E dentro desse gênero textual, a gente vai trabalhar, a gente vai tentar ver ele um pouquinho de três formas, né? Notícia, que consiste essa notícia, a estrutura da notícia e as características da notícia, tá bom? Então, para a notícia consiste num texto informativo, como a gente já viu ali na frase, texto informativo, curto, que relata fatos verdadeiros de forma objetiva e interpessoal. Um acontecimento, né, que está ali e de interesse geral. A notícia é de interesse geral, não é específico. E tem mais. A notícia ela é tanto narrativa quanto informativa. E nós usamos, como fala da linguagem, né? Fato verdadeiro, ele tanto é na linguagem formal quanto a informal. Mais na frente nós vamos falar um pouquinho sobre as linguagens, tá bom? Nós spoilerzinhos para vocês sobre a linguagem, que a linguagem ela pode ser formal ou informal, tá bom? Quando é que eu vou... Aqui vamos trabalhar a estrutura, né? A estrutura da notícia. Uma boa notícia, né? Já deixa bem claro que uma boa notícia, ela consiste em 3 blocos. Quais são esses blocos? Título, layout e o corpo da notícia. Mas nós sabemos que uma notícia ela vem com título, subtítulo, layout e corpo. Mas hoje nós vamos focar nesses 3 blocos aqui, tá? Que são para construir uma notícia. Mas lá na frente, mais lá para frente, a gente vai ver isso tudo direitinho que eu tô explicando para vocês. A gente vai ver passo a passo, tá? Então vamos conhecer o que traz o layout. Então preste bastante atenção. O que é o título, o que é o layout, o que é o corpo da notícia, né? Porque isso é importante a gente fazer essa leitura, essa compreensão, essa interpretação de cada parte, porque como vamos escrever uma notícia, a gente já sabe do que se trata. Então o título tem que ser o quê? Tem que ter objetivo, cativante, cativar o leitor para a leitura da notícia, ou seja, o título da notícia tem que ser interessante, tem que apresentar interesse. Se não apresentar interesse, o leitor não quer ler, tá? O layout é a parte inicial que corresponde ao primeiro parágrafo, responde às perguntas da maioria das pessoas colocada quando quer informar de um determinado assunto. Aí vocês me perguntam, mas que tipo de pergunta? A gente vai ver quais são essas perguntas que a gente se faz dentro do layout da notícia. O corpo da notícia. O corpo da notícia é um desenvolvimento do texto, tá? A gente vai ver também mais na frente, na pirâmide que eu montei para vocês, a gente vai ver o que traz tudo dentro do corpo. Que desenvolvimento é esse que traz dentro desse texto, que será explicado por razões dos seus acontecimentos e descrever como ocorreu o fato. Vamos mais para frente que vocês vão entender melhor, tá? Então, isso aqui é a estrutura da notícia, tá? Olha aqui a pirâmidezinha que eu montei para vocês. No layout
layout, lembra que eu falei para vocês? Que lá responde as perguntas. E lá, que perguntas são essas? Quem, o que, onde e quando. Quando vamos escrever a notícia? Quem, o que, onde aconteceu, quando aconteceu. No corpo, qual é aquele desenvolvimento, lembra? Como e por quê. Como que aquilo ali aconteceu, por que aconteceu, de que forma aconteceu. Então, tudo vem aqui, tá? Então, é importante a gente saber. Importante saber. Dentro desse daqui também nós temos o que? As características da notícia. As características da notícia, que são o quê? Que a gente tem aqui um texto informativo. Já falei para vocês que o texto ele pode ser tanto informativo quanto narrativo. E vou explicar agora para vocês por que ele pode ser tanto um texto narrativo quanto um texto informativo. Porque ao mesmo tempo que a gente conta uma história, ele pode narrar um fato também, tá? O texto com título e subtítulos, já falamos também que tem título e subtítulo dentro de uma notícia. Uma linguagem formal, clara e objetiva. Uma linguagem clara, formal e objetiva. Mas eu falei também para vocês que nós podemos usar uma linguagem formal. Quando é que nós podemos usar uma linguagem formal dentro de uma notícia? Quando nós vamos falar de quê? De jogos. Quando nós trazemos uma notícia para os jovens sobre jogos, nós não vamos trazer com uma linguagem tão formal. A gente vai trazer numa linguagem mais formal, para a idade deles, mais adequada para aquilo ali. Quando a gente vai trazer uma notícia, olha a diferença. Teve um acidente de ônibus e teve um campeonato de jogos. Eu vou usar a mesma linguagem do acidente de ônibus com a linguagem do acidente com o campeonato? Jogos? Não. Então, do acidente de ônibus eu vou usar uma linguagem formal e o campeonato eu vou usar uma linguagem mais informal para a idade dos jovens, tá? Texto em terceira pessoa. Quando vamos escrever um texto, quando vamos escrever uma informação informativa, a linguagem vem na terceira pessoa do plural. Não escrevemos o eu. Se eu vou fazer uma notícia, eu vou lá acolher todas as informações, mas não vou colocar como eu que escrevi. Vou colocar como na terceira pessoa do plural, tá? Fatos reais, atuais e do cotidiano. Notícias são o que está acontecendo todos os dias. O que está acontecendo no nosso cotidiano são os fatos reais e os atuais do nosso cotidiano. Veículos dos meios de comunicação. Nós temos diversos hoje. Hoje eu coloquei só esse aqui. Rádio, TV, internet, jornais, impressos e etc. Temos o WhatsApp, Instagram, Facebook, né? Temos diversos. E dentro desse gênero, se dissesse assim, a gente pode conceituar esse gênero em duas palavras? Podemos conceituar notícia em duas palavras. A palavra-chave, para mim, notícia é fato, né, que é fato, e a função primordial desse gênero é o quê? Informar, tá? Primeiro, a palavra-chave para notícia é fato. É o fato que acontece. E a função primordial é informar o leitor, tá? Então, quando vamos escrever uma notícia, temos que ser bastante cuidadosos e importantíssimo o título daquela notícia. Porque se não tiver um título que chame a atenção, não terá leitor que leia. Então tem que caprichar no título se a gente quiser ter bastante leitura naquela notícia. Aqui eu trago a foto de jornal e mostro para vocês a parte lá da estrutura da notícia, né? Que nós temos o quê? O título, o subtítulo, o layout e o corpo da notícia. Lembra que a gente estudou, que a gente viu ali atrás? Que
tem para ter uma boa, para escrever uma boa notícia, a gente tem que ter essas estruturas? Pois é, aqui eu estou apresentando para vocês nesse jornalzinho essa estrutura da notícia. Ah, dentro de um jornal nós conseguimos enquadrar todos aqui, conseguimos. E ainda conseguimos mais ainda os que não estão aqui, tá bom? E quando vamos escrever uma notícia, né, logo a gente tem que pensar. Por isso eu coloquei esse cartaz aqui para vocês. Quando formos escrever uma notícia, a gente tem que pensar logo em quê? Por quê? Quando, onde, o que, e como e quem. São perguntas básicas para poder começar uma interpretação de uma